Salve, família palmeirense! Hoje a gente vem com muitas novidades quentes sobre o nosso Verdão, trazendo informações que vão mexer com a cabeça de vocês. E já aviso, o papo vai ser direto, sem enrolação, do jeito que a gente gosta de falar aqui. Vamos começar falando sobre uma declaração que mexeu com a galera nos últimos dias. O José Botto, diretor do Flamengo, resolveu dar sua opinião sobre a grandeza do Palmeiras em comparação ao Flamengo. Ele disse, em um podcast lá de Portugal, que o Palmeiras, apesar de todo o seu histórico e conquistas, não teria a grandeza do Flamengo. Olha só, família. Isso é algo que realmente merece ser analisado. A primeira coisa que me vem à cabeça é: como que alguém que está há menos de um ano em um clube como o Flamengo pode medir a grandiosidade de um time que tem uma história centenária, recheada de títulos nacionais e internacionais? O Palmeiras tem Libertadores, Brasileiros, Copas do Brasil, títulos expressivos que colocam o Verdão entre os maiores do futebol mundial. E o Flamengo, claro, tem sua grande torcida e conquistas recentes, mas será que dá para medir grandeza só pelo tamanho da torcida ou pelo marketing que o clube faz? É preciso lembrar que o Flamengo, apesar de toda a fama, tem uma quantidade enorme de torcedores que são, de certa forma, terceirizados. Muitos acompanham o clube por influência da mídia, por campanhas televisivas ou pelo sucesso momentâneo, e não pela história que o clube construiu ao longo de décadas. Então, José Botto, desculpa, mas não dá para comparar assim tão superficialmente. A grandeza de um clube não se mede apenas pelo número de torcedores ou por títulos recentes, mas pela consistência, pela força institucional e pelo respeito que o clube conquista ao longo do tempo. E o Palmeiras, nesse sentido, é gigante. Quando olhamos para dentro do próprio futebol, é evidente que a pressão interna que existe no Palmeiras é enorme. A cobrança é intensa. O planejamento é meticuloso e os resultados, muitas vezes, falam por si só. E o mais interessante é que essa cobrança interna é muitas vezes ignorada por quem olha de fora. Enquanto isso, lá no Flamengo, os exemplos de pressão externa são muito mais visíveis. E quando um jovem zagueiro de 17 anos comete um erro, a repercussão é imediata e pesada. Isso é algo que não acontece com a mesma intensidade no Verdão, onde o processo de desenvolvimento de jovens talentos é tratado com mais paciência e estratégia. Falando em jovens talentos, a gente precisa tocar naquele assunto que a galera estava esperando: as negociações do Palmeiras no mercado da bola. Vamos falar primeiro sobre o Yuri Alves, atacante de 19 anos, promessa do Atlético Goianiense. Inicialmente, a ideia era que ele viesse por empréstimo com opção de compra, começando pelo sub-20 e com projeção para o profissional. No entanto, torcedor palmeirense, é importante dizer que essa negociação não vai mais acontecer. O Botafogo entrou na jogada e tomou a dianteira, o que deixa claro como o mercado do futebol é imprevisível. Um minuto, você está praticamente acertado com um jogador, no outro, tudo muda. E é justamente isso que faz desse esporte algo tão emocionante e, ao mesmo tempo, desafiador para quem trabalha dentro do clube. No fim das contas, o futuro de Yuri Alves parece estar mesmo com o Botafogo, e o Palmeiras precisará ajustar suas estratégias para buscar outros nomes promissores que possam se encaixar no time. Mas nem tudo são más notícias. Temos também novidades sobre o meia Eric Belé, de 18 anos, que promete ganhar espaço no profissional nesta temporada. O Palmeiras tem uma multa alta para o jogador, de 4 milhões de reais, o que demonstra a confiança que o clube deposita nele. É um investimento no futuro
E não dá para subestimar a importância de dar minutos a jovens talentos que podem se tornar peças-chave no elenco. Além de Eric Belé, muitos outros jovens do Verdão, especialmente aqueles que se destacaram na última copinha, devem ter oportunidades de mostrar seu valor no time principal. Esse tipo de planejamento é crucial para manter a competitividade do Palmeiras a longo prazo, equilibrando experiência e juventude, sempre com foco em resultados e desenvolvimento de talentos. Agora falando sobre o início de temporada e planejamento financeiro. O Palmeiras entra nesse momento com cerca de 10 milhões de euros disponíveis para investir, uma quantia que exige escolhas estratégicas. O clube precisa buscar jogadores que agreguem valor imediato ou tenham potencial de crescimento, muitas vezes aproveitando oportunidades de mercado, como atletas sem contrato ou que possam ser contratados por empréstimo. Um exemplo claro disso é o lateral Renan Lodge, jogador de 27 anos, atualmente sem clube. Apesar de o Palmeiras já ter opções na posição, como Piqueires e Jefté, a chegada de Lodge poderia ser uma boa adição, considerando o orçamento disponível e a necessidade de reforços pontuais. É o tipo de contratação que faz sentido dentro de uma gestão que precisa equilibrar investimento e retorno, garantindo que o elenco tenha qualidade sem comprometer o planejamento financeiro. E é exatamente nesse cenário que vemos o Palmeiras se movimentando com inteligência no mercado. Enquanto outros clubes podem gastar muito sem pensar no retorno, o Verdão busca oportunidades. Observa o desempenho de jovens promissores e atletas que possam chegar sem custos altos de transferência. A ideia é clara: construir um elenco competitivo que tenha capacidade de lutar por títulos, mas mantendo a sustentabilidade financeira do clube. E essa postura estratégica é algo que distingue o Palmeiras de muitos outros times, que muitas vezes acabam tomando decisões impulsivas em busca de resultados imediatos, sem considerar o impacto a médio e longo prazo. Ainda falando de planejamento, é importante observar como o clube se organiza para a Libertadores e demais competições nacionais, com as definições dos times participantes. A expectativa é que o sorteio da fase de grupos aconteça no dia 18 de março, e o Palmeiras já precisa ter seu elenco ajustado para enfrentar os desafios que vêm pela frente. A gestão do plantel, a integração de jovens talentos e a escolha de contratações estratégicas são fatores determinantes para que o Verdão possa se manter competitivo em todas as frentes, garantindo que o time não apenas participe, mas seja protagonista em cada competição que disputar. Por fim, a discussão sobre grandeza volta a aparecer quando analisamos a forma como o Palmeiras se consolida no futebol brasileiro e internacional. O clube não depende apenas da visibilidade da mídia ou de torcedores que chegam por modismos. O Palmeiras constrói sua grandeza com base em resultados consistentes, planejamento estratégico, desenvolvimento de jovens e um trabalho de gestão que olha para o futuro. E é justamente essa combinação de fatores que faz com que a comparação com outros clubes, como o Flamengo, seja muito mais complexa do que uma simples declaração em um podcast pode sugerir. O Palmeiras segue firme, com suas prioridades claras: formar talentos, investir de forma inteligente e manter a competitividade em todas as frentes. As negociações podem mudar a qualquer momento. Os jovens talentos podem surpreender e o mercado da bola continua cheio de surpresas. E é exatamente esse dinamismo que mantém a torcida sempre ligada e ansiosa para ver como o Verdão vai se posicionar em cada decisão.
seja dentro de campo, seja fora dele, na busca por reforços e manutenção de um elenco forte e equilibrado. O Verdão, portanto, entra nessa temporada com desafios claros e oportunidades significativas. É hora de acompanhar de perto, torcer pelos jovens que estão surgindo, observar como as negociações se desenrolam e, acima de tudo, confiar no trabalho da diretoria e da comissão técnica para manter o Palmeiras no mais alto nível do futebol brasileiro e sul-americano. Beleza. Família palmeirense, vamos continuar o papo sobre o nosso Verdão, mergulhando agora nos detalhes do elenco e nas movimentações do mercado da bola que podem definir a temporada. Se a primeira parte trouxe as polêmicas e as declarações de gente de fora falando do Palmeiras, agora é hora de focar nas oportunidades reais do clube, nos jovens talentos que prometem aparecer e na maneira como a diretoria tem trabalhado para equilibrar investimento e resultados. Começando pelo plantel principal, o Palmeiras segue com nomes de destaque, mas também com a responsabilidade de integrar novas promessas, principalmente após a Copinha, onde surgiram atletas que têm potencial para se consolidar no profissional. É nesse momento que a estratégia de minutos para jovens jogadores se torna crucial. Eric Belé, por exemplo, é um jogador que já se destacou e que, com apenas 18 anos, já está sendo projetado para receber chances no time principal. O Palmeiras precisa equilibrar a ambição de títulos com o desenvolvimento desses atletas, porque o sucesso a longo prazo passa pela capacidade de transformar promessas em peças consistentes do elenco. Além de Eric Belé, há outros jovens que podem ganhar espaço, especialmente considerando que o clube tem um orçamento limitado para reforços nesta fase da temporada, algo em torno de 10 milhões de euros. É por isso que contratações inteligentes e estratégicas são fundamentais. Jogadores como Renan Lodge, lateral esquerdo de 27 anos, entram no radar porque podem chegar sem custos de transferência, oferecendo qualidade e experiência sem comprometer financeiramente o clube. O Palmeiras já conta com Piquerez e Jefté na posição, mas a chegada de Lodge seria complementar, aumentando a competitividade e oferecendo alternativas para o técnico Fernando Diniz. O cenário mostra que a diretoria está pensando a longo prazo, tentando equilibrar necessidades imediatas com oportunidades de mercado que tragam retorno, seja em performance em campo, seja em valorização futura dos atletas. Agora, falando sobre o mercado em si, o caso do Yuri Alves é um exemplo claro de como as negociações podem ser voláteis e imprevisíveis. O atacante de 19 anos, promessa do Atlético Goianiense, parecia praticamente certo no Palmeiras, mas o Botafogo entrou na jogada e mudou tudo. Isso evidencia como cada movimento precisa ser rápido, bem planejado e ao mesmo tempo flexível, porque no futebol moderno as oportunidades aparecem e desaparecem em questão de horas. Para o torcedor, pode parecer frustrante, mas faz parte do jogo. O Verdão precisa continuar atento e proativo, buscando alternativas que agreguem ao elenco sem comprometer o planejamento financeiro ou a filosofia de formação de jovens jogadores. Esse tipo de estratégia é o que permite que o clube mantenha competitividade, mesmo quando o mercado apresenta desafios inesperados. E é interessante observar como o Palmeiras vem se consolidando em todas as frentes, tanto no planejamento interno quanto na gestão de talentos. O clube sabe que não pode depender apenas de nomes consagrados, por mais importantes que sejam, porque a temporada é longa, cheia de competições simultâneas e a capacidade de rotacionar o elenco sem perder qualidade é essencial.
É nesse contexto que jogadores como Eric Belé e outros jovens da Copinha entram, recebendo minutos importantes, ganhando experiência e mostrando que podem contribuir efetivamente para a campanha do Verdão. O desenvolvimento desses atletas não é apenas uma questão de apostar no futuro, mas também de fortalecer o presente do time, dando alternativas reais para a comissão técnica durante a temporada. Falando em competição, a Libertadores é sempre um ponto alto na temporada do Palmeiras, e com a definição dos times participantes, a expectativa é que o sorteio da fase de grupos aconteça no dia 18 de março. O clube precisa ter um elenco equilibrado, capaz de enfrentar adversários de alto nível, e isso inclui tanto experiência quanto juventude. A integração de jovens talentos ao time principal é essencial para criar uma base sólida que possa sustentar a equipe em todas as frentes. A diretoria e a comissão técnica têm o desafio de administrar essa combinação, garantindo que o time continue competitivo e que cada jogador, seja veterano ou jovem promessa, tenha a oportunidade de contribuir da melhor maneira possível. Além disso, a discussão sobre grandeza e reconhecimento, iniciada com as declarações de José Botto, mostra a importância de o Palmeiras manter sua identidade e sua estratégia, mesmo diante de opiniões externas. O Verdão não precisa se comparar com outros clubes para provar seu valor. A grandeza do Palmeiras é construída dia após dia, com planejamento, conquistas e um trabalho consistente que transcende declarações de terceiros. O que importa é a gestão interna, a formação de jogadores e a performance em campo, que continuam sendo os verdadeiros medidores de sucesso do clube. Voltando ao mercado da bola, o Palmeiras também tem que lidar com a questão das limitações financeiras iniciais da temporada, algo que exige criatividade na busca por reforços. Jogadores sem contrato, empréstimos estratégicos e oportunidades de investimento inteligente são o caminho para reforçar o elenco sem comprometer o orçamento. Essa abordagem permite ao clube equilibrar investimentos e retornos, garantindo que a competitividade não seja prejudicada mesmo com recursos limitados. A contratação de Renan Lodge, por exemplo, é emblemática desse tipo de estratégia. Jogador de qualidade, sem custos de transferência, que pode chegar e oferecer opções reais para o time. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do Palmeiras, um clima de tensão e surpresa passou a dominar as conversas desde que um rumor forte começou a circular entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao elenco. A presidente Leila Pereira, conhecida pelo perfil firme e decisões rápidas, teria batido na mesa após uma sequência de acontecimentos internos e cerca de 48 horas depois, tomado uma atitude considerada drástica por muitos: a possível liberação de Rafael Veiga para negociação. Nada foi confirmado oficialmente, mas a especulação ganhou força e já provoca debates intensos entre torcedores e analistas. Rafael Veiga, um dos símbolos recentes do meio-campo alviverde, sempre foi visto como peça-chave do projeto esportivo. Líder técnico, decisivo em momentos importantes e identificado com o clube, ele parecia intocável. Justamente por isso, a simples possibilidade de venda causa espanto. Internamente, comenta-se que a decisão não estaria ligada apenas ao desempenho em campo, mas a uma reavaliação mais ampla do planejamento financeiro e esportivo. Leila, segundo fontes,
teria deixado claro que ninguém está acima do projeto e que oportunidades de mercado precisam ser encaradas de forma pragmática. O estopim para essa mudança de postura ainda é nebuloso. Há quem diga que propostas recentes, vindas de fora do país, reacenderam discussões antigas sobre o melhor momento para negociar o atleta. Outros apontam para um desgaste natural de ciclo, algo comum no futebol, mas que ganha contornos dramáticos quando envolve um jogador tão representativo. O fato é que, em poucas horas, o tema saiu do campo da hipótese distante para o centro das atenções. Entre torcedores, o sentimento é dividido. Parte entende que uma venda de alto valor poderia oxigenar o elenco e abrir espaço para novas apostas. Outra parte vê na possível saída de Veiga um risco esportivo considerável, capaz de alterar o equilíbrio da equipe. Enquanto o clube mantém silêncio, o mercado observa atento. Se o rumor se confirmar, o Palmeiras pode estar prestes a viver uma das negociações mais impactantes de sua história recente, mostrando que, sob a gestão de Leila, decisões fortes não são apenas discurso, mas uma possibilidade real. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!